Podcast Poéticas da Cegueira, série Metamorfose. Nessa temporada, as mulheres falam de seu tempo, de ser e de mudar, da viagem do corpo e da alma, da diversidade e das diferenças, e só ouvindo para ver. Olá, eu sou Denise Santos, teresinense, piauiense, nordestina, brasileira. Sou uma mulher jovem de 28 anos, sou negra de pele clara, tenho cabelos crespos, curtos, castanho escuro. Tenho olhos pequenos, castanhos escuros também, nariz largo, boca pequena, estatura baixa, meço 1,56. Atualmente pesando 60 quilos e me considero uma jovem extrovertida, simpática, mas também bastante tímida. Tenho muita facilidade de rir, porém quase a mesma facilidade tenho para chorar. Posso ser manteiga derretida em alguns casos. Uma das minhas qualidades que eu sempre ouço das pessoas próximas é a sinceridade. Eu gosto disso em mim. Porém, nesse mundo de fantasia que algumas pessoas vivem, nem sempre a minha sinceridade é bem-vinda. Então, o que em alguns casos pode ser qualidade, para outros pode ser defeito. Primeiro, o que mais me prendeu na experiência do casulo foi a música. Esse som de fundo, para mim, foi maravilhoso. Muito tranquilo, muito sereno, e é mais ou menos a conexão que eu faço com o meu casulo. Porque, para mim, o meu casulo é a minha casa, é a minha família. É o lugar que eu demorei a me desvencilhar, assim, de certa forma, de criar asas, né? Fazer essa metamorfose, essa transformação. Mas também é o lugar que eu sempre volto. Eu sei que eu posso rastejar, voar, mas sempre eu retorno para dentro do casulo, porque é o lugar que me dá conforto, é o lugar que me acolhe sempre que eu preciso. E, enfim, é essa conexão que eu faço com o meu casulo. Para mim, o meu casulo é a minha família, é a minha casa. E, Denise, como é que isso se conecta com a experiência de ser mulher cega? Como é que esse seu casulo, que é a sua família, a sua casa, né, te acolhe ou não te acolhe nessa experiência? O meu casulo, na minha experiência, como eu falei há pouco, né, eu demorei a me desvencilhar nesse sentido de ser mulher cega. Eu sinto que esse casulo me prendeu um pouco além do que deveria. Passei mais tempo dentro do casulo do que deveria. A conexão que eu faço é essa, que embora ele seja um lugar de... Eu não queria usar essa palavra, mas por falta de outra, vai ser ela mesmo. Embora seja um lugar de aprisionamento no primeiro momento, né? No início e tal, eu me sentia nesse lugar de prisão, de aprisionamento. Também é um lugar que eu consigo sair. Eu lembro que no momento você falou de que é feito o nosso casulo, né? E eu pensei muito na seda, né? O meu casulo é feito de seda, porque e a conexão que eu faço é que é esse lugar meio sensível, né? Um material mais delicado, porém aquele material meio pegajoso, né? Que você vai procurando uma forma de sair e tem fios que prende você, mas você consegue. E o que você traz, essa imagem, é muito precisa e preciosa desse lugar da família,
como essa possibilidade que tanto aprisiona quanto traz aconchego e cuida, né? Essa coisa que é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Um material que te permite sair, mas que também te gruda. É Se meio. você puder trazer, Denise, algo da sua experiência mais concreta que você tenha identificado, sabe? Em que momento que você sentiu que estava te aprisionando e, claro, os momentos que você sente que te acolhe, que te ajuda a se refazer, né? Assim, no geral, o que eu consigo perceber, assim, para relatar, o meu início de caminhada, assim, sozinha, no sentido de ter uma certa autonomia, mesmo que pouca, mas que, assim, foi bem difícil para mim no início conseguir andar só, aquela coisa toda, tanto por mim mesma, né, por medo, vergonha e tudo mais, mas também pela questão da família de não confiar que vai dar certo, não, tipo assim, tá sempre ali do lado, sempre alguém da família tem que estar com a Denise, alguém da família tem que fazer isso por ela. Então, tipo, quando não era um, era outro, quando não era outro, era outro, sempre alguém da minha família era presença, assim, na minha vida, né? E aí, a partir do momento que eu decidi, né, fazer algumas coisas sozinha, eu percebi uma certa, eu não diria nem raiva, mas uma certa, uma certa confusão, assim, de a minha mãe, por exemplo, ela já falou algumas coisas comigo que eu não gostei, algumas expressões meio agressivas, por eu estar saindo sozinha ou chegando tarde em casa sozinha, coisa que minhas irmãs fizeram e tudo bem. Quando eu fiz, era aquela coisa, agora ela vai sozinha, agora não depende mais de ninguém, vai chegar 2 horas em casa e não sei o quê. Então, eu senti um pouco essa mudança, né? Quando eu comecei a ter uma certa autonomia. E aí, eu sei que para mim, para minha família era bom, porém é algo que passou a ser estranho e no primeiro momento foi um incômodo para eles, né? Mas depois foi amadurecendo e foi vendo que realmente não tinha o que fazer, né? Porque eu já passei a viajar sozinha, chegar tarde em casa, aquela coisa toda, e começamos a conviver com essa realidade. Muito bom, Denise, porque esse lugar mesmo do cuidado, né, que também tem essa mesma oscilação entre um cuidado que protege e um cuidado em excesso que também gera dependência, né? E essas relações vão sendo negociadas no cotidiano, né? No amadurecimento também de ambos os lados, né? E na sua afirmação, né? Também de autonomia. Então, era um pouco isso, né, que eu estava querendo chegar, puxar esse fio, né, das relações, porque é um pouco mostrar essa realidade mesmo, que é assim, né, ambígua e é negociada. Um encontro de corpos, né? Eu lembro uma situação que aconteceu aqui na família, é que antes, eu e a minha irmã somos ainda muito ligadas, né? Minha irmã, nós somos gêmeas, e muitas coisas que eu tinha que resolver, ela ia comigo. Quando não era minha mãe ou meu pai, ela era presença mais constante, até mesmo do que a mãe e o pai. E aí, em 2016, final de 2016 para 2017, ela engravidou. E aí eu percebi a mudança que ficou dentro de casa. Tipo, é aquela coisa do elefante na sala. Todo mundo quer comentar, mas ninguém tem coragem. Aí, um certo dia, eu vi a minha mãe conversando com uma amiga dela sobre a situação. Como é que vai ser a Denise agora? A Débora grávida, ela vai se virar, não sei o quê. Vai ter as responsabilidades dela, né, enquanto mãe, e vai morar em outra casa, não sei o quê. E aí eu fui pensando naquilo, né? Aí, de certa forma, eu também me vi nesse lugar. E aí foi quando eu comecei a tomar as atitudes de certa autonomia, né, entre aspas, e fazer as coisas sozinha. Quando eles iam perceber, eu já tinha feito. E aí eu tentei, nas minhas atitudes, eu mostrei para eles que
eu conseguiria viver sem ela, entre aspas, né? Eu não era e não seria uma responsabilidade da minha irmã nem de ninguém de casa, né? Não da forma como eles pensavam. Então, eu acho que foi aonde virou a chavinha, assim, na cabeça de todo mundo aqui em casa. Que uma vive sem a outra, né? Eu acho que a gente se encontra na fala das outras, né? São experiências, embora única para cada uma, mas são experiências que se assemelham em certa medida. E aí, em relação à metamorfose, as palavras que mais me vêm, assim, a partir da experiência que a gente fez no movimento e das falas das meninas que me antecederam, me vem muito a palavra ousadia e possibilidades. Eu acho que essa transformação da metamorfose nos remete a isso, né? Para mim, a metamorfose foi a partir do momento que eu passei a ousar mais, passei a me dispor e me expor, de certa forma, a certas atitudes, a certas experiências que até então eu não tinha coragem. Né? Então, essa metamorfose me fez ser uma pessoa, uma mulher mais ousada e ver as possibilidades, né? Que antes da metamorfose a gente só vê limitações, né? Principalmente para quem não nasce com a deficiência, que foi o meu caso. A gente, quem está em nossa volta, no caso a família, vê muito as limitações, foca muito nas limitações. Mas através da metamorfose, para mim, eu passei a ver as possibilidades também. E enxergando as possibilidades, eu fui ativando a ousadia, né? De me testar, de me permitir fazer coisas que eu tinha vontade, porém tinha medo. Antes o medo me paralisava, depois o medo me impulsionava. Denise, tenta chegar um pouco mais perto da raiz desse impulso que te leva a ousar mais. O que te leva a essa mudança? Qual a origem, sabe, dessa metamorfose? A origem é o reconhecimento, eu acredito. Eu acho que é isso, o reconhecimento, a partir do momento que eu me vi enquanto esse corpo, né, com deficiência, eu pude perceber que era mais um corpo, né, entre os outros, com uma certa característica diferenciada, porém com as mesmas possibilidades ou não, né, porque ninguém é igual a ninguém, mas com uma infinidade de possibilidades que até então eu não enxergava. E aí esse reconhecimento veio muito a partir dessa troca com mulheres que vivenciavam as mesmas experiências que eu, sendo mulheres com deficiência, né? Sendo mulheres cegas. Então, acredito que a partir dessa troca e dessa absorção, acho que é essa palavra, eu passei a absorver a experiência das outras para aplicar na minha, né? Digamos assim, na minha vida. Eu observei mais e absorvi o que de bom aquelas mulheres podiam me oferecer e, de certa forma, eu passei a aplicar isso na minha vida com as minhas possibilidades, né? Porque não é o fato de que outra mulher cega faz isso que eu também vou fazer na mesma medida, do mesmo jeito. Mas é mais essa questão de impulsionar mesmo, de ver as possibilidades. Aí você traz a experiência do coletivo, né? E a relação de espelhamento também que acontece no estar em coletivo com outras mulheres, né? Isso vai potencializando também esses impulsos de transformação, né? Uhum. Eu acho que agora a melhor percepção que eu tenho dessa transformação é esse envolvimento com o coletivo.
podcast Poéticas da Cegueira faz parte do projeto de pesquisa colaborativa engajada A Flor da Pele, Poéticas e Políticas da Cegueira no Brasil, uma parceria do Lab Conatus, Laboratório de Pesquisa sobre Corpo, Naturezas e Sentidos da Universidade Federal Fluminense, UFF, com o Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, MBMC. Coordenada pela antropóloga Olivia von der Weide, a pesquisa nasce de um lugar de experimentação com modos de ser e de expressão que se ancoram na experiência corporificada de mulheres cegas e com baixa visão. Esta singularidade é trazida como alimento para a criação de novos sentidos em um nível ético, poético e político, a partir da afirmação de uma poética da cegueira. Textos introdutórios deste podcast foram narrados por Gislana Vale, mulher cega, utilizando a técnica de leitura sombreada.